tal estar num ambiente familiar e descontraído e, ao mesmo tempo, você alcançar milhares de casas fazendo propaganda do seu trabalho e divulgando seu produto? Pensando nisso, nós criamos o Intimista Podcast. Olá, íntimos! Você está no nosso primeiro programa. Hoje você vai saber qual é o programa mais intimista que tem nessa internet inteira. E não poderia ser diferente o nosso primeiro programa. Eu, Jennifer Brito, consultora de marketing digital, social media, estou aqui com a Eliane também, idealizadora do nosso podcast. Eliane Rosa, ela é psicóloga e hipnoterapeuta. E, gente, não tinha como isso ser diferente. Olha essas duas mentes trabalhando em prol do desbloqueio das pessoas, né, Eliane? Se a gente parar para pensar. Essa união perfeita de marketing digital e autoconhecimento, tudo isso a gente está falando do quê? De uma intimidade. Certa vez, Jennifer, fazendo uma mentoria, o rapaz falou assim, mas qual que é, né? Como que é o seu trabalho? E eu ali toda tímida, toda envergonhada. Por quê? Porque eu tenho muita experiência no consultório, mas essa coisa da câmera, porque o marketing digital é isso, é você poder falar do seu trabalho, mas através da câmera, através dos meios de comunicação. Então, por isso que nós temos esse ambiente aqui intimista para proporcionar para a pessoa como a gente pode falar? A pessoa ficar visibilidade espontânea, conversando sobre isso. Então, e é exatamente essa nosso objetivo, né? Quando a gente pensou no podcast, foi porque lá atrás, na nossa história, cada uma de nós aqui passou por alguns lugares que a gente entendeu o quanto é importante que a gente consiga colocar nossa história para jogo, né? E por isso que eu até queria falar sobre isso, né? Vamos começar aqui contando como que cada uma, né? Como que a gente se conheceu? Acho que é melhor começar assim, porque muitas vezes as pessoas acham que os contatos, eles acontecem porque a gente, eu vou num lugar X para encontrar uma pessoa. E nem sempre é assim, muito pelo contrário, né, Eli? Eu estava lá despretensiosa numa palestra falando sobre autoestima. E então a Jennifer estava assistindo a minha palestra e aí começou essa relação. Fala aí você, vai. Então, eu fui, na verdade, para acompanhar uma cliente e aí no evento lá, a Eliane foi palestrar e ela começou a falar sobre a questão da relação familiar, dos ambientes. Ela começou a falar sobre o quanto a nossa forma de ser acaba influenciando nas nossas relações, por causa da questão familiar, como o pai age, como a mãe age, como isso influencia na nossa vida. Ela estava entrando nos assuntos que pra mim era totalmente fora da realidade. Pra mim não existia nem o que ela estava dizendo, viu, gente? Mas no decorrer daquela palestra, eu fui entendendo que existia algumas coisas ali a resolver, né? Falei, opa, que sensação estranha é essa que eu tô sentindo, né? E aí, eu acho que é o ponto mais forte, que é muito também de quando a pessoa me encontra, né? Então, eu acho que nós trabalhamos, né, em pontas diferentes, exatamente aquela sensação do desconforto. Então, no meu caso, quando eu tava ouvindo ela falar sobre as relações familiares versus o que acontece na nossa vida, eu falei, opa, eu tenho umas coisinhas pra resolver, né? E aí depois até falo da minha parte, do quantas pessoas, como que as pessoas chegam até mim, né? Porque também é um desconforto muito similar. Isso eu posso falar com propriedade, porque aí a gente foi se relacionando, ela oferecia cursos de marketing digital e mas eu vou fazer mais um curso. E aí comecei esse curso, gente, e uma coisa que eu posso falar que eu encontrei nesse curso, e você sabe muito bem disso, foi o quê? Desconforto. Por quê? Porque ela cobrava demais essa questão da naturalidade, da intimidade. E aí, gente, quando você está começando a fazer algo, é aquilo, né? A gente fala muito isso na reprogramação mental. Primeiro, isso vai ficar uma coisa forçada. Não vai ficar espontâneo. A espontaneidade e a naturalidade, ela vai vir com o tempo. Mas você cobrava muito isso de mim. Eli, se solta, seja você quem você é nos bastidores. Aí eu falava, ai, meu Deus. E aí demorou um tempo, mas eu sou muito grata, porque assim, ela realmente é aquilo que eu sempre falo às vezes para clientes meus. A primeira pessoa, às vezes, a acreditar no seu trabalho não vai ser você. Né? Vai ser essa pessoa, essa mentora, essa professora, essa terapeuta, muitas vezes os nossos pais. Então, você sempre vai ter uma pessoa que primeiro vai acreditar que é o que a gente
vai fazer aqui com os nossos ouvintes, com a nossa audiência. A gente acredita em você e aí você vai se emprestar disto, vai divulgar o seu trabalho e depois, quando você vê o resultado, você vai falar, uau, ainda bem que você não desistiu de mim. E olha que gostoso, né? Porque é muito essa conexão que acontece, né? Tanto de quando você encontra um mentor para te levar para um caminho. A primeira coisa que acontece é uma descoberta. Você sai do mundo comum. Eu gosto de brincar disso, né? Ah, a pessoa saiu do mundo comum. Quando alguém te fala alguma coisa que te deixa aquela pulguinha atrás da orelha, vigia, amiga, vigia, porque o negócio, olha, a gente tem que cavar um pouquinho mais. Então, por quê? Muitas vezes a gente fica com esse pensamento. Ah, mas será que o que aquela pessoa tá falando é certo? E geralmente é quando alguém fala alguma coisa positiva sobre a gente, não é assim, Eli? E é uma coisa que eu até gosto que você fale bastante, porque a gente não tá acostumada a ouvir um elogio. E eu acho que isso é muito comum das mulheres da minha faixa etária, né? Que a mulherada dos 30, 30 e poucos, eu acho que a gente não sabe ouvir elogio, não. Eu queria até que você falasse sobre isso. E isso também, Jennifer, talvez seja uma questão que bloqueia muito as pessoas de divulgar o seu trabalho, porque a gente sabe, aí estudando, os estudos apontam que o maior medo da humanidade, qual será o maior medo da humanidade? Acima da morte, gente, é falar em público. Uau, é a questão da comunicação. Entende? Então, muitas pessoas às vezes estão esperando, não, mas eu só posso ir fazer um podcast, eu só posso gravar um vídeo depois que eu tiver o quê, né? Não sei o que passa na nossa cabeça. Nunca tá pronto. Porque essa é uma questão da cobrança, como você tá falando, da audiência. Nós mesmos aqui, quantas vezes a gente passou... o gestor pode falar. Tem milhares de testes. Teste 1, 2, 3, trocentos testes. E aí até eu falei, gente, vamos seguir. Por quê? Porque a perfeição não vai acontecer. Então, não fique esperando perfeição. Sabe aquela história? Vai com medo mesmo, vai fazendo, vai aprimorando. Por quê? É no processo que você vai se desenvolver. E essa coisa do elogio é uma técnica muito importante quando a gente fala de reprogramação mental. Por quê? Porque quando você recebe o elogio e aí você acolhe isto, então você está colocando isso para dentro. Quando você, sabe aquela história quando a pessoa fala assim, nossa, como você tá bonita, que blusa bonita, ai, mas é tão velhinha. A gente faz muito isso. Custou R$10, né? Ou aquela prática comum, né? Assim. Então, gravou seu conteúdo, fez seu trabalho, né? Olhe com esse olhar que valida, né? Não que desvalida, porque se você ficar desvalidando, você se desmotiva e você perde o encorajamento pro próximo. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque no meu trabalho, né, quando a gente fala de visibilidade, de você aumentar a autoridade de uma pessoa, a autoridade dessa pessoa, ela só acontece quando ela se veste do que ela tá vendendo. Por quê, gente? Porque ninguém tem mais autoridade para falar do seu trabalho do que você mesma. Só que se você não consegue pegar um elogio que um cliente te faz e colocar isso aqui para fora, como que você vai vender? Se você não pode usar de um argumento de que, olha, tal pessoa disse que meu trabalho revolucionou, resolveu, eu consegui transformar a vida daquela pessoa, como que você consegue vender isso para alguém, né? E quando a gente fala de visibilidade que você trouxe, né, o maior medo, eu adorei isso, né? O maior medo da humanidade é falar em público. De fato, se você parar pra pensar, né, todo mundo te olhando, te validando ali, aquela coisa, e as pessoas entendem isso, inclusive, quando você tá com o celular na mão, né? Porque para a maioria das pessoas, o falar em público é muitas vezes você fazer uma selfie. E esse público, na verdade, é outro, né? Porque a gente tá falando do selfie, se é que você me entende, né? Tem outra pessoa que tá olhando aqui, né, Eliane, que tá validando, julgando. E aí, se transformar, eu achei divino essa sacada do podcast, hein, Jennifer? E eu gosto bastante, né? Eu também sou uma consumidora assídua de podcast. Eu não gosto nem de ficar vendo muito trecho. Quando eu vejo alguma coisa que me interessa, eu vou direto pra saber qual é o programa, porque eu quero ouvir de ponta a ponta. E geralmente, né, uma pessoa um pouco hiperativa, eu adoro fazer isso fazendo outra coisa. Então, dirigindo é uma coisa maravilhosa. Quando eu tô fazendo alguma atividade em casa, eu adoro ficar escutando, porque aquilo vai entrando na nossa cabeça, né? Quando é alguma coisa de alguém falando sobre mentalidade, sobre até mesmo estudo, né, de marketing e tal. E você sabe, Eli, que o podcast, ele é muito popular no mundo todo, né? A gente sabe que isso veio, é um tipo de comunicação de fora,
Só que tem um dado que talvez você não saiba. O Brasil, ele é o maior consumidor de podcast que tem no mundo. Mais de 40% da população brasileira consome podcast diariamente. Você faz ideia do que é isso? Por quê? Porque a gente tem o ouvir, né? Tanto o ouvir quanto o assistir é o novo programa de TV. Ninguém mais tem saco para ficar assistindo programas de TV que tem aquelas pautas muito milimétricas, que você sabe que aquilo é forçado, que aquilo é desenhado, que se alguma coisa sair fora daquilo ali, ninguém quer. A gente não quer, a gente quer uma coisa mais espontânea, né? E eu acho que o mais do que essa espontaneidade de você ouvir uma conversa, né, entre duas pessoas que tá sendo filmada, é você também conseguir falar para as pessoas um pouquinho sobre você. Né? Um pouquinho você ouvir a pessoa falar da técnica dela, do que ela faz, das experiências, muitas vezes, das realizações que essa pessoa tem, só que você também pegar uma informação de como ela é como pessoa. Às vezes ela cita alguém da casa dela, não sei, eu gosto desse ambiente intimista, né? Eu adoro saber um pouquinho da vida dos outros, porque eu não sou obrigada, né? Então saber um pouquinho da vida daquela pessoa, além do trabalho, né? Do que ela gosta, as referências que ela usa, eu acho isso muito legal também. Você falando isso, me veio uma coisa aqui, que isto justifica o sucesso, o tamanho da audiência dos reality shows. Ah, total. Por quê? Porque quando você está falando de intimista, então o que é um reality show? Na verdade, elas pegam várias pessoas, colocam ali naquele ambiente e a pessoa começa a ser o quê? Ela mesma. E aí tem uma questão interessante do aspecto psicológico, por quê? Por que a gente vibra, né? Outro dia eu estava contando para um cliente meu que lá atrás, no começo do reality, a gente estava viajando, um grupo de várias pessoas, a gente estava ali, um grupo viajando, e a gente marcou a hora de ir embora depois do tal do paredão. Porque porque ficou aquela torcida no começo, isso era muito contagiante. E aí o que acontece? São as projeções. Sabe aquela coisa de quando você é criança que você se vê no super-herói? Então isso também acontece no reality. Você se identifica com aquela pessoa que é sofredora, ou você se identifica com aquele que é o líder, ou aquele que fica ali no meio termo, em cima do muro. Então, quando a gente fica assistindo isso, é como se a gente estivesse vendo as nossas próprias reações. E isso faz com que você se identifique e fique preso em tudo isso. Mas peraí, não, calma aí. Agora eu buguei, eu preciso entender isso. Então quer dizer que quando a gente para pra ver a vida alheia, significa que a gente tá projetando, quando você gosta de acompanhar aquela pessoa, você se vê muito naquela pessoa? Por quê? Porque pensa num filme que você gosta, de herói. De herói? Deixa eu pensar em um aqui. Não sei, gente. Eu gosto daquele do... Eu gosto do Capitão América. Me julguem, eu gosto do Capitão América. Então, se você parar e começar a olhar profundamente, deve ter características suas projetadas. Ou do sucesso, ou de aspectos, às vezes, até negativo, entende? Então, quando, eu lembro, né, você falou de Capitão América, eu lembro quando eu fui assistir o cinema, e aí tinha, qual que era a Liga da Justiça? Não, o maior de todos lá, Não entendo muito daqui a pouco coisas. Vem, e aí, enfim, a Liga, não é Liga de Justiça, Gestor, o senhor pode nos auxiliar? Entreguei a minha idade. Como chama? Enfim, é um dos últimos, aí meus filhos sabem. E aí, a gente saiu do cinema, e aí eu falei assim, não acredito. Como assim eles morreram todos? Porque o ator principal do herói morreu. E aí eu falei, gente, se tá difícil pros super-heróis, imagine pra gente. Olha. E aí meu filho falou, ai mãe, vai ter segundo, vai ter continuidade. Entende? Então, por quê? Porque é sabe aquela sensação de, foram felizes para sempre? Entendi. Então, isso meio que internamente dá uma motivação de você vive aquilo. Sabe aquela história de que assim, eu faço pro outro o que eu queria que fizessem para mim? Uhum. Então, isso também acontece nos filmes. Então, é uma projeção. Você, às vezes, não consegue realizar, mas você vibra com o outro fazendo. Você sabe, agora, já que a gente tá falando num momento mais intimista, posso contar um negócio? Eu não sou muito fã de filmes de super-heróis, tá? Eu não tenho muito hábito, né? Mas, o que acontece? Uma vez eu fui assistir, a primeira vez que eu assisti o Homem de Ferro, lá,
com o Robert Downey Jr., tal, que ele é todo mitidão, né? Todo cheio de eu sou bom, eu sou foda. Ele é cheio dessas coisas. E eu olhava pra aquilo e falava, vai, que cara chato. Eu pensava isso, que cara chato. Nossa, mas precisa desse negócio todo. E conforme você vai crescendo e você vai assistindo, né, 1, 2, 3, 4, né, que é infinito esses filmes da Marvel, conforme eu fui assistindo, eu olhei e eu comecei a mudar meu pensamento de acordo com o meu crescimento também pessoal, intelectual, enfim. Porque realmente, você falando agora, eu fiquei pensando, né, por que eu gosto do Capitão América? Eu vou ter que assistir de novo pra saber o porquê que eu tenho essa memória de que eu gosto dele. Mas o Robert, e na verdade eu falo do personagem, né, e eu tô falando também do artista, mas assim, eu achava ele muito soberbo, muito tal, e hoje em dia eu olho pra ele e falo assim, nossa, mas isso que eu chamo de autoconfiança, sabe assim? Porque, de fato, né, é uma construção que até a gente fala da questão do digital e também do teu trabalho de autoconhecimento, de reprogramar a mente de uma pessoa, é você ser capaz de se enxergar para você também valorizar as qualidades do outro, não é mesmo? E você falou isso, eu lembrei muito do programa Agora Que São Elas, que eu fiquei lá gravando 2 anos, e aí essa coisa, né, na televisão, e não tem pausa, e 3, 2, 1 gravando, e aí eu falava bastante sobre essa questão do treino, né, e desse treino da mente. Por quê? Porque quando você tá lá projetando nos super-heróis, você sabe que não é real, mas dentro tem aquela vivência. Então, uma coisa que eu posso compartilhar aqui para você que está assistindo também é essa questão. Então, se você tem muita vontade de repente participar de um podcast, de gravar, de vir falar do seu trabalho, mas você se sente ali travado, então faz essa experiência na sua casa. Finge, sabe aquela coisa? Finge até dar certo. Finge até ser, né? Finge até ser, exatamente. Então eu fazia muito isso, Jennifer, antes de dar as minhas palestras. Eu pegava, colocava vários personagens ali no sofá da minha casa e ficava imaginando. E ali eu até ficava já na postura da palestrante, o microfone. E eu já falava também como se fosse realidade. Eu interagia, você que tá aí agora, vamos lá, e ficam em pé. Então, isso é muito do que eu faço hoje. Então, o que acontece? Quando você vai treinando tudo isso, então, trazendo aqui para essa realidade do podcast, você já coloca ali numa mesa, pensa ali no microfone, vai pensando nos seus gestos, como você quer que a sua imagem chegue na casa das pessoas, e vai falando ali. Cortou, volta, vai treinando. Por quê? Porque quando você chegar aqui, a sua mente ela já vai estar familiarizada com esse ambiente, entende? Por quê? Porque também tem um ponto muito importante. Quando a gente fala de reprogramação mental, quando a gente fala de neurociência, nós temos o cérebro, ele tem 2 lados, o racional e o emocional. Você sabia que ele não funciona os 2 ao mesmo tempo? Então, por isso que muita criança tem dificuldade na escola. Por quê? Porque na hora da prova, muitas crianças falam, mas mamãe, eu estudei tanto, eu sabia, mas na hora deu branco. Por quê? Porque na hora que você está nos desafios ou você está sendo colocado à prova, o que vai tomar a frente é o seu lado emocional. Então, por isso que realmente a sinapse dá o branco. E aí você não lembra mais. É quando acaba a prova aqui que você fala, nossa, eu não acredito. Lembra a prova inteira, sabe até em que página estava no livro a resposta. Então, a gestão, né, a inteligência emocional é fundamental, porque aí você vai dominar as suas emoções. Para a hora que você estiver aqui, você precisa o quê? Acionar o seu conteúdo teórico. Mas fica tranquila, aqui na Intimista a gente vai deixar você muito à vontade e você nem vai sentir essa pressão toda. Isso é verdade, porque eu gosto de deixar a pessoa se sentindo leve, né? Tanto que a gente tava aqui, né? Uma hora uma erra, outra erra, ou depois a gente se acerta de novo. E aí, assim, pra mim é um ambiente tão comum, né? De você estar com alguém que tá no momento de gravar, de fazer alguma coisa, né? Aqui gravando curso pra cliente, desenvolvendo pauta para as pessoas fazerem vídeos. Então, quando eu me deparo com uma pessoa que tá no momento de gravar alguma coisa, quando ela erra, eu olho e falo assim, tá, faz de novo. E não importa, né? Eu sei que tem muito esse olhar da perfeição para as coisas, mas antes mesmo da pessoa pensar que tá perfeita, pelo menos eu vejo muito isso com o que eu faço com os clientes. Antes mesmo dele construir que vai tá perfeito, tem que ser alinhadinho e tal,
ele não tá gostando de como ele tá falando. Ele ainda não se identifica com ele no vídeo. Sabe? É muito isso. A pessoa, às vezes, ela tá assim, tá bom, eu quero fazer o melhor vídeo. Aí, às vezes, ela escreve ou ela segue um script. Só que quando ela se vê no vídeo, ela não se reconhece. Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque a pessoa fala assim, não sei, não tá muito eu. Não tá muito natural. E aí você fala, como não, gente? É você falando, né? Mas sabe uma coisa que depois de milhões, né? Depois de milhões de mentoria, milhões de cursos, tem uma frase, assim, tem pessoas que não gostam, né? Dessa frase de efeito. Eu gosto. Se é clichê, tem um motivo de existir. Mas eu gosto muito quando essas frases, ela conversa com você e ali eu falo... Uau, é isso. E aí tem uma frase que diz assim, ó, não é sobre você. Entende? Então, isso faz muita diferença, porque, pensa comigo. Quando essa pessoa fala assim, nossa, mas não sou eu. E aí, gente, eu tive uma ótima professora, mentora, que falava assim pra mim, Eliane, você não está falando pra você. Por quê, gente? Porque assim, a mulher, ela é muito mais crítica que o homem, né? Então, quando você, e sabe aquela história também, né, de que você, às vezes, mas eu tenho muito medo do julgamento, então eu trabalho muito isso com os meus clientes, né? Quando a pessoa fala, não, porque o julgamento, porque as pessoas, aí eu fico olhando assim, fico pensando, então sinal que ele é uma pessoa crítica. Entende? Por quê? Porque, sabe a imagem e semelhança? Muitas vezes na nossa cabeça, a gente imagina o outro como nós mesmos. Então, eu falo, quando eu comecei a olhar sobre isso, né, que não é sobre eu, né, é sobre o que eu tenho para ensinar para o outro. Então, não vai ser a Eliane que vai estar lá do outro lado ouvindo tudo isso. Então, isso faz com que você baixe a régua. Entende? Porque, como palestrante, aconteceu muito isso. Eu vou até trazer um exemplo aqui. Eu fui num congresso no Rio de Janeiro. Era um congresso Congresso Brasileiro de Terapia Familiar. E aí, antes da minha palestra, eu falei, eu vou assistir uma palestrinha aqui de boa para relaxar. Só que o tema era constelação familiar. E aí eu falei, bom, mas eu vou ficar quietinha aqui e tal. E o que aconteceu? Pediram um voluntário. E aí, gente, ninguém se ofereceu. Ainda eu olhei assim e falei, eu não acredito que eu vou ter que ir lá falar. E aí eu falei, vou lá, né? Constelação familiar, básico, tem a ver com o meu trabalho. E aí, conversando com as palestrantes, ela pediu para mim trazer um medo, um desafio. E aí eu toda confiante, falei, vou trazer então, porque eu, se não for para, como fala? Se não for para se divertir, nem me chama. É isso. Fui lá e me joguei. Falei, eu vou trazer aqui o meu desconforto de palestrar. Eu falei para elas assim, eu queria estar igual vocês aí, sabe? Falando espontaneamente, à vontade. E aí ela falou assim para mim, Eliane, provavelmente nós temos de experiência a sua idade. Aí eu, olha essa! Então, ela falou, olha como você está se julgando. Aí ela perguntou, quantos anos você está fazendo isso? Eu falei, eu comecei agora. Isso era lá em 2016. Eu tinha começado a dar palestra. E onde que eu comecei a dar palestra? No congresso, onde eu apresentava os meus artigos científicos. Uhum. Então, olha a pessoa, começando naquele momento, num congresso, já queria estar surfando na ser a melhor das espontaneidade. Então, foi ali, eu falei, nossa, olha como eu exijo de mim mesma. Entende? Então, quando a gente se você se julga muito, começa a olhar para isso. Será que a pessoa que está ali do outro lado, ela vai cobrar assim como você se cobra? Não, gente, porque aquela história, né? Quando você tá com o microfone, é você que tá dominando. Então, eu também tinha muito esse medo. Mas e se alguém fizer uma pergunta que eu não vou saber responder? Mas, gente, pensa. Eu tava numa palestra de escoteiro, o tema era sexualidade. E ali, eu, como sexóloga, estava imaginando, mas e se eles fizerem, uma pergunta? Mas eram jovens, adolescentes. Então, qual pergunta que poderia acontecer que eu talvez não teria resposta? E também, gente, outro ponto, e se eu não tivesse a resposta? Tá tudo bem, né? Como diz o grande filósofo, eu só sei que nada sei. Gente, essa frase, ela também é libertadora.
Eu gosto desse game, né? Quando você fala de palestra, eu vejo muito isso, e eu passei por isso lá no comecinho, né? Porque eu não tinha feito nada de palestras, na verdade eu nem me via fazendo nada disso. E quando eu saí eu saí do trabalho, né, CLT, aí eu comecei a trabalhar por conta e de repente decidi que eu ia mostrar algumas coisas da internet, né? Começou assim. E, sei lá, 1 mês, 2 meses que eu tava todos os dias no Instagram produzindo conteúdo, a pessoa me manda uma mensagem falando assim: Jennifer, eu queria muito que você palestrasse no meu evento. E eu assim, oi? E eu fui pega muito de surpresa, porque eu não imaginava que eu daria conta, sabe, assim? E quando eu cheguei no local, né, primeiro que, né, um bastidor aqui, um momento íntimo aqui da gente, né? Eu fiquei, assim, 1 mês inteiro ensaiando, igual você tá falando aqui. Eu parava, assim, com papel e eu ficava ensaiando slide, um nervoso. Só que quando chegou lá, gente, eu não li nem metade do que eu ensaiei, assim. Foi uma coisa muito orgânica, né? Eu acabei acompanhando o que eu tinha colocado nos slides naquele primeiro momento, mas foi uma coisa muito natural. Mas por quê? Exatamente isso, né? Quando você chega... eu acho que o que eu coloquei muito na minha cabeça naquele momento, na primeira palestra, foi assim... se essas pessoas estão aqui buscando essa informação, se elas pararam aqui para assistir essa informação, significa que, de alguma forma, eu tenho algo além para ensinar para elas, né? Elas estão buscando uma informação que muito provavelmente eu tenha. E talvez tenha algum grupo de pessoas aqui que não vai sair satisfeito. Ah, não era bem isso, não sei. Tá bom, mas eu dei conta, né? Eu vim entregar aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu faço, e é essa a minha entrega hoje. Então, é muito legal ter essa validação, Eli, porque as pessoas, elas param de produzir, elas não produzem, elas sequer se veem fazendo ou participando de um podcast, ou gravando um vídeo, ou realmente se tornando palestrante, porque isso é um sonho de muita gente, viu, Eli? Eu acho que do mesmo jeito que as pessoas têm muito medo de falar em público, eu acho que muita gente gostaria de estar no público, né? Gostaria de ser aquela pessoa que está ali na frente, porque é uma autoridade, né? Se você parar para pensar, a gente tá colocando, quando você para e alguém para te ouvir, você percebe que de alguma forma você contribui. Você se sente útil, né? Você se sente vivo de alguma forma. Então eu acho que essa é uma vontade de muitos profissionais que muitas vezes não assumem isso, mas muito mais pelo medo de aparecer, muito mais pelo receio de como vai lidar com isso, né? Como que as pessoas vão reagir, e por isso muitas vezes se escondem. Né, se escondem atrás da mesa, acabam não contando suas histórias, não se permitem a vulnerabilidade, né, de chegar num congresso, como ela citou aqui, e falar assim: olha, gente, queria estar aí com essa confiança toda, mas eu tô no meu primeiro. Qual o problema, né? Qual é o problema da gente se mostrar e exatamente na fase em que a gente está? Eu acho que isso é muito difícil hoje em dia. É muita comparação. As pessoas, elas olham para quem tá lá em Maldivas como se ela tivesse trilhado todo o caminho daquela pessoa que tá ali, e ela cobra que ela tem que ter aquele padrão de visão, de conversa, que a casa dela tem que ser... Gente... Mas de novo, né? É o tamanho da nossa autocobrança. E aí você falou isso, eu lembrei, logo quando a gente começou eu comecei o seu curso... o quanto que quando a gente precisa ter essa clareza, eu acho que essa questão da clareza tem tudo a ver com a nossa missão, o valor do nosso Intimista Podcast. Quando antes da pandemia, eu já comecei os cursos e eu comecei a fazer as lives. E nessas lives, primeiro que a gente conversando aqui, parece realmente uma conversa descontraída, mas a gente tem ali um foco e tem uma responsabilidade também da informação que a gente vai estar passando. Então, quando eu comecei a fazer essas lives, eu não estava assim, né, toda desenvolvida, toda à vontade. Mas aqui que aconteceu? Eu comecei as lives e fazer os vídeos. E aí, gente, cheguei numa festa, num casamento, e aí várias pessoas, assim, umas 5 pessoas, vieram falar comigo, falaram assim: Eli, nossa, eu tô adorando os seus vídeos. Aí eu,
Aí daqui a pouco vinha outro, aí até o meu irmão me zoou, falou, ai pronto, agora tá famosa, a blogueira. E aí tinha um rapaz que ele trabalha com caminhão, e aí ele falou que de manhã, todo dia de manhã, e uma outra pessoa também veio falar que ouvia os meus não as lives, os meus vídeos, né? Porque os meus vídeos antigamente era quase um podcast. Uau, é verdade. Era muito extenso. Por quê? Porque eu tenho primeiro que tem a cadeira, né? A formação. Então, o psicólogo também é um pouquinho ali de professor, né? De que vai ensinando. Então, o que eu fiz? Era isso que eu vinha trazer aqui na internet. Então, eu ficava ali ensinando. Olha, você faz assim. Então, quer dizer, não estava o ideal, mas quando essas pessoas falaram para mim que estavam ouvindo com a família, né, uma amiga falou assim, olha, eu coloquei lá, e aí você fazia as perguntas e aí a gente ficava respondendo em casa. Então, aquilo me motivou, mesmo ali me cobrando, falando, ai, mas eu tô engessada, eu tô dura, falando sobre isso, é aquilo que a gente tá falando, né, a importância de você levar, de você compartilhar. Porque também dizem que conhecimento adquirido e não passado não vale de nada. Então, por isso que eu falei, né, que isso casa com a nossa missão, de que às vezes a pessoa tá ali falando, mas como que eu vou participar de um podcast? Mas será que tem uma profissão ideal para poder vir aqui divulgar? E aí na chamada hoje eu estava falando sobre isso, né, nos stories. O que você trabalha? O que você faz? O que você trabalha, de alguma forma, ele transforma, né? Transforma a vida de pessoas. E isso é até interessante porque muito tempo, eu me cobrei, onde eu falava assim, não, mas será que mas eu sou empreendedora? Né? O que é um empreendedor? Né? E aí, quando eu entendi que empreendedorismo e empreender é você facilitar a vida de uma pessoa, eu falei, gente, mas é claro que eu sou uma empreendedora. É isso, a pessoa ela se perde ela não sabe o que ela transforma. Qualquer pessoa que presta um serviço, que tem um produto para venda, está facilitando a vida de uma pessoa. Ela está resolvendo um problema, gente. Então, se eu hoje, com qualquer coisa, qualquer tipo de habilidade que eu faça, eu sou capaz de resolver um problema de alguém que está buscando aquela situação, aquela resolução, eu sou empreendedor. E aí, como que eu faço para sair do empreendedor, né, para realmente um empresário, para eu poder falar assim, não, agora eu tenho tempo para isso, tempo para aquilo. Você tem que entender muito bem a sua transformação para você conseguir enxergar, colocar ela de fato na mesa de 50 formas diferentes. Você vai criar novos produtos para isso. Só que você só consegue fazer isso quando você tem a clareza. Né? Então, olha que importante. As pessoas, estou ouvindo suas lives, estou fazendo isso, paro para ouvir você, paro para fazer o exercício. Só que às vezes, gente, a gente espera um resultado e ele não vem. Né? Ele não vem. Por que ele não vem? Eu fico esperando o próximo passo e não vivo o passo que está acontecendo aqui agora. Então, você falou da questão da gente olhar para esse momento, né? Olhar, tá bom, vamos trabalhar com alegria e tal. É exatamente a gente compartilhar a nossa jornada, né? Eu não sei nem de quem é essa frase, mas essa frase ela era título de fotolog meu do passado, que chamava assim, alegria compartilhada é alegria dobrada, né? Que é exatamente isso. É a gente ter esse olhar do que eu posso falar hoje, do que eu posso, em que eu posso ser útil hoje, né? Eu acho que é muita gente olhar para isso. Toda vez que você sai da sua casa para fazer um atendimento, para vender um produto, para você participar de um evento, para você ter mais visibilidade, para você estar aqui num podcast, eu acho que o que mais pode facilitar o seu entendimento de como você está aqui e trazer aquele respiro, sabe? Você faz assim, ó, agora eu posso falar sobre o que eu faço, é você olhar e falar, em que eu posso ser útil hoje? Não tem certeza do que vai falar, não sabe muito bem o que falar, não sabe o que você vai fazer com a câmera na mão, não sei. Em que eu posso ser útil hoje? Bom, deixa eu ver, o que aconteceu no meu dia anterior? Que lição eu tive daquele dia anterior? O que eu ouvi daquela cliente? Né? Eu acho que é esse ponto. E é muito comum, porque as pessoas, às vezes, eu já ouvi, inclusive, uma vez uma cliente em mentoria, ela falou assim pra mim, mas se eu ficar contando, todos os dias que a gente conversa, você vem falar pra mim que eu tenho que compartilhar o que tá acontecendo em atendimento. Mas se eu ficar falando o que eu faço no atendimento, ninguém vai me contratar. Por quê? Porque as pessoas chegam com dor,
as pessoas chegam com sentimentos ruins, e ela entendia que ela não deveria falar sobre aquilo. Quando, na verdade, esse era o trabalho dela, né? Então, o trabalho dessa pessoa era realmente ela trazer, olha, gente, atendi uma pessoa que estava com problema X e eu trouxe essa solução para ela, né? Só que a pessoa não entende, ela quer uma fórmula, né? Que eu acho que é muito isso, a pessoa ela quer uma fórmula. Eu não sou empreendedor. Eu não... Não, porque empreendedor é quem ganha X. Empreendedor é quem faz isso, quem aparece em tal lugar. E não é assim. Né? É a partir de uma solução. A primeira solução que você é capaz de entregar faz com que você abra muito campo de atuação. Então, um podcast, por exemplo, ele aumenta muito a sua visibilidade. Primeiro pelo estilo de conteúdo, né? Que é aquela coisa de você aparecer em várias plataformas diferentes. Então, um podcast ele pode ser usado em quantas redes sociais? Em tamanhos, inclusive, completamente diferentes. Aí tá bom. Isso a gente tá falando de fatiar esse podcast. O fato de você publicar uma informação sobre isso, de que você está participando, você está em movimento. Aí, junto com isso, você conta a sua experiência num podcast, porque aqui, gente, a experiência é comprovada, né? Então, assim, você vai participar, você vai mostrar o bastidor, você vai mostrar que, olha, eu estou em movimento, eu estou crescendo, eu estou buscando uma ascensão profissional. E é isso que as pessoas gostam, Eli. E eu gosto muito de bater nesse ponto, porque isso mudou completamente o meu trabalho, e eu falo isso pra onde eu for. Quando eu parei de tentar ser alguma coisa e comecei a ser o que tinha naquele momento, e eu comecei a documentar de fato o que estava acontecendo comigo, eu gerei muito mais identificação com as pessoas. Porque o que as pessoas muitas vezes pensam é que elas não têm, elas não têm referência. E eu gosto tanto de acompanhar coisas que acontecem com pessoas de níveis diferentes, sabe? Tanto de faturamento quanto de mentalidade. Porque quanto mais você ouve histórias de superação, ouve histórias de pessoas que conseguiram sair do zero para um lugar diferente, mais gás você tem. Porque você começa a olhar e falar, opa, peraí, onde é que eu tô aqui? Sabe, você vai fazendo um comparativo, mas que não é um comparativo que é para te destruir. Na verdade, isso que você está falando do comparativo, eu trabalho muito isso nas rodas de conversas. Por quê? Porque numa roda de conversa, e aí nenhum grupo se forma aleatoriamente, Sim. Você, às vezes, está ali na sua casa e passando por um problema onde você acha que aquilo só está acontecendo com você. E aí, quando você está num grupo e você ouve outras mulheres, e aí você está ouvindo elas trazer uma experiência da qual você também passou por isso, você pode, como você falou, esse comparativo, mas nesse caso aí é uma referência de você poder falar, nossa, isso também acontece com o outro. Ou, por exemplo, quando a gente, nas nossas redes sociais, a gente faz de tempos em tempos aquele antes e depois. É verdade. Por quê? Porque a pessoa vai olhar, olha como a Eli fala, olha como a Jennifer fala, mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Então, quando primeiro você precisa começar com o que tem, né? Comece com o que tem, comece aonde você está. E aí você vai... Por quê? Porque essa questão, né, o hábito, ele é aquele comportamento que você vai tendo diariamente. E aí depois, repetidas vezes, você vai formar um hábito. Então, isso acontece muito nessas questões de grupos, de palestras. E aí, pensando aqui, né, foi daí que partiu esse nosso interesse também em falar, não, vamos, Eli... E aí, né, você falou para mim, Eli, quando eu nunca esqueço, quando eu convidei você para ir lá no programa de TV, e aí você e outra pessoa falou, Eli, e aí, quando que você vai ter o seu? E eu falei, nossa, mas nunca tinha me passado isso pela cabeça, né? Por quê? Porque assim, a gente precisa ir experimentando coisas diferentes. Então, eu já estava ali meio que, porque tem aquela outra frase que diz... que a nossa vida, ela acontece fora da zona de conforto. Então, eu já estava muito confortável com as câmeras nos stories, na rede social. Aí, próximo, fui para live. Próximo passo, fui para um programa de TV. E ali eu também já estava 2 anos e meio, muito confortável. Sim. Então, foi aí que surgiu também essa ideia. E se a gente unir as nossas expertises e criar o podcast, por quê? Porque a gente também precisa estar, sabe aquela história, né? Estar onde o povo está.
o que está na atualidade está acontecendo, né? Hoje em dia, o YouTube, esses programas, acaba que a pessoa está fazendo o quê? Está levando os programas do podcast, e essa coisa que a gente pode contar agora, o diferencial do nosso trabalho. Faça esse favor pra gente. O diferencial do intimista, além de você ter um ambiente realmente acolhedor, a gente tem um briefing onde a gente vai ter um planejamento, né, do que um profissional, que viés da sua área você vai querer divulgar. Então, tudo isso a gente vai alinhar com você. E hoje tem uma grande questão no mercado, é que assim, tem bastante podcast acontecendo, porém, você vai lá, grava e é isso. E aqui, não, aqui vai ser diferente, porque você vai vir, você vai gravar e nós vamos entregar para você essa edição, né? Nós vamos entregar os seus melhores cortes para que você possa levar isto e mostrar para sua audiência. Olha como você está crescendo. Ó, e também uma coisa importante que eu quero frisar muito aqui, eu experimentei muito isso, né? Essa coisa de você estar fazendo outra coisa e estar aprendendo. Então, você vai aqui compartilhar com as pessoas a sua expertise, você vai trazer particularidades do seu trabalho. Muitas vezes, as pessoas têm a oportunidade de entender o que faz um professor ali, como que é aquela aula do professor, como que é aquela aula daquela taróloga, né, do personal, mas como que acontece ali no personal? Então a gente está aberto aqui para não tá fechado só para áreas de saúde ou só para o marketing digital. A gente vai ter um leque até para ter variedades de assuntos. Então, se você deseja, entre em contato com a gente para que a gente possa estar aqui com você brevemente. Eu gosto bastante desse olhar de experiências diferentes, né? Sou suspeita, né? Uma pessoa aqui que gosta muito de experiências. Então, quando eu escuto pessoas de áreas completamente diferentes das minhas contando suas histórias e aí eu me identifico com elas, de alguma forma é um pedacinho da gente, né? Então, poxa, você ouviu um professor, você ouviu uma pessoa que trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com o que você faz. É interessante porque você se coloca naquela posição, né? Poxa, quantas vezes a gente muitas vezes subestima o trabalho que o outro tem? Sabe? Às vezes a gente vai contratar um serviço e a gente subestima o trabalho que aquela pessoa vai ter e a gente, inclusive, precifica o trabalho daquela pessoa. Eu achei caro. Eu não sei. Será que gasta tanto tempo assim para fazer? A gente tem muito esse olhar. E quando a gente escuta sobre a profissão de outras pessoas, eu acho que isso faz a gente se colocar no nosso lugar também, né? Do mesmo jeito que a gente aprende, do mesmo jeito que a gente consegue pegar um pouco desse repertório de uma outra pessoa, às vezes não sobre o trabalho, às vezes não nem pela vida pessoal, mas misturando um pouquinho de cada um, a gente consegue também olhar pro quanto também é esforço todos os tipos de profissão. Porque tem muito disso, né? A gente tem um olhar, muitas vezes, focado na gente. Não sei se isso ajuda, sabe, também? Porque o profissional que às vezes está ali divulgando o trabalho dele, ou até mesmo que ele pensa de vir para um podcast, a gente é tão autocentrado na gente, de ficar assim, será que eu tô bem na câmera? Será que eu tô legal? Será que eu tô falando direito? Será que eu? Será que eu? Será que eu? Mas ela não para escutar o que a audiência tá falando. Né? Sabe o que eu falei do elogio? Sim. Então, ela não para ouvir o momento em que a pessoa fala assim, nossa, que conteúdo legal que você trouxe. Nossa, que parte interessante da sua história. Nossa, como você tava bonita. Ela não ouve, né? Por que ela não ouve? Porque ela tá olhando só pra ela. E ela coloca o mundo no mudo do lado errado, sabe assim? Ela coloca do lado errado. E não, gente, a gente pode ouvir outras histórias e aprender com as pessoas, não só pelos acertos, não só pelos erros delas, mas também pelo que ela faz, sabe? Às vezes é um trabalho que eu não tenho habilidade de fazer. Então eu começo a admirar aquela pessoa por isso, né? E aí por isso eu valorizo mais o trabalho de uma outra pessoa. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu tô com alguém em mentoria, alguma coisa assim, do quanto é importante a gente conhecer profissões análogas à nossa. Então, às vezes, qual é a ligação do meu trabalho com o trabalho de uma psicóloga?
Eu não sou psicóloga do meu cliente, eu não posso ser, né? Então, eu posso entender algumas coisas que estão acontecendo com ele e direcionar algumas ações, mas eu não posso assumir o papel de uma psicóloga. Só que eu sei que muito do trabalho que essa pessoa precisa de mim, que ela vai desenvolver, ela tem que estar forte, né? Ela tem que estar com a mente forte para executar aquilo que eu vou propor para ela. Então, só que aí eu vou falar, não, o trabalho da Eliane é ficar sentada atendendo. E não é assim. Então, quanto mais a gente olhar, opa, o meu trabalho está aqui, quais outros trabalhos que podem ter ligação com o que eu faço? Isso ajuda você a ter mais expertise, isso ajuda você a ter muito mais clareza do que você faz. Olha, como o meu trabalho importa, é aqui que ele entra, né? E também ajuda você a ser um pouco mais humano, né? De você aparecer mais solto na rede. Porque você fala assim, tá bom, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo no jogo aqui, né? Porque o pessoal faz muito isso aí e compara profissional da mesma área com outra área. É um furdunço, então não precisa. Olha só, né? Eu fico aqui ouvindo você falar e eu falei, gente, o intimista é totalmente diferente. E ele vai entregar, né? Vai ser um diferencial, porque olha só, vem comigo. Você vai ter, de um lado, a profissional do autodesenvolvimento, né, da inteligência emocional, então, quer dizer, do interior. E aí, do outro lado, nós vamos ter o quê? Uma profissional que tem a habilidade da comunicação e de como que faz para levar isso para mais pessoas. Gente, eu sempre falo isso para ela, né, que é uma relação, e aí não é à toa as coisas, né, não é à toa o nome, né, intimista. Os trabalhos se complementam. Total. E aí, quando a gente vai falando também dessa questão da intimidade, a gente precisa ficar muito atento com essa questão da autossabotagem, tá? Porque é assim, gente, nenhuma oportunidade vai chegar para você se você ainda, de repente, não está pronto. Eu nunca esqueço um ensinamento que eu tive com uma supervisora minha, que eu cheguei para ela e perguntei assim, né, até Sara. E aí, quando eu falei outro dia disso num vídeo, eu nem sabia que ela me seguia. Olha. E aí eu dei esse exemplo dela e daqui a pouco quem apareceu no comentário? Ela falando assim, foi assim mesmo. Eu perguntei, Sara, como que a gente sabe? Porque assim, todo profissional de psicologia chega a um certo ponto, primeiro que no início da carreira ele precisa de um supervisor, né, com mais experiência para ajudar nos casos. E aí, conforme a experiência vai acontecendo, às vezes você se identifica com essa questão de você ser o supervisor. E aí eu perguntei para ela, como a gente sabe, né, como eu posso saber que já é o momento, né? Por quê? Porque chega uma pessoa perguntando para mim se eu dava supervisão. E aí ela me trouxe uma metáfora, que ela falou assim, quando que a gente sabe que o mestre está pronto? É quando o discípulo se apresenta. Então eu quero trazer isso para você refletir aí na sua casa, que se de repente você estava rolando ali no Instagram e apareceu o intimista para você, ou se você estava pensando e aí daqui a pouco você falou, nossa, agora a Jennifer e a Eliane estão fazendo podcast, então isso quer dizer que já apareceu no seu radar. É verdade. Entende? Então, se isso apareceu no seu radar, é porque isso já faz parte. Então, não precisa ficar preocupado com essa questão da perfeição, da cobrança. Gente, tem aquela coisa também, né, que eu trabalho muito isso. Mas não ficou perfeito. Tá, não ficou e nem vai ficar, e daí? Entende? Por quê? Porque se você soubesse fazer melhor, então faz melhor. Mas se você não tá fazendo melhor, por quê? Porque não dá conta, porque não é o momento. Entende? Então, essa questão da autossabotagem, né? Porque às vezes a gente tá ali, um passo para a grande transformação, para a grande virada, mas aí o ego da pessoa, ou autocobrança, ou aquela coisa do orgulho também, porque a pessoa não quer pagar um mico, entende? Então, assim, se permita. Então, se você quer se permitir, se você quer dar esse próximo passo e estar ali agora nessa onda, vibrando, fazendo como grandes pessoas estão fazendo, aqui é o lugar. Exatamente. Você pare de ficar olhando para o tamanho que você acha que tem, né? Que eu vou deixar aqui, vou dar até ênfase aqui dessa câmera, né? Você para de ficar aí pensando, ai, meu tamanho, eu sou pequena, eu tô no início. Você não tá nada. Você tem que começar a se mover de uma forma diferente. Então, utilize os recursos que a gente tem hoje, que é
a gente participar de podcasts, estar com outras pessoas, conversar com pessoas diferentes da gente, porque isso vai ampliando o nosso olhar, que nem ele falou aqui, né? Eu olhei e falei, meu, cadê seu programa, né? Cadê o seu? Onde tá o seu programa, né? Porque é isso, a gente que tá de fora, a gente tem uma visão. É claro que existe todo um trabalho para isso acontecer, mas plantar, você tá no meio de pessoas que plantam algumas sementinhas positivas na sua mente, te leva para onde, Eli? Aonde a gente vai chegando a cada conversa que a gente tem com uma pessoa que tá em um estágio diferente do nosso. Então, às vezes, você sentar para conversar numa mesa de igual para igual num podcast, não é igual. Porque um lado vai receber um tipo de informação, o outro lado vai receber um outro tipo, e quando vocês verem, o quanto você conseguiu somar, né? O quanto você somou com quem tá ali perto de você, que tá do seu lado. Então, pensa bastante nisso, né? Não deixa de participar do Intimista. A gente quer realmente promover esse ambiente intimista para você. E aí, Eli, eu preciso fazer uma pergunta que eu não vou me aguentar, né? A gente tá aqui falando esse negócio de íntimo, intimista, íntimo. E falando dessa importância do trabalho, do quanto a gente tem valores, né? Que a gente coloca aqui na mesa e a gente fala assim, meu, aqui eu sou a pessoa que tá entrevistando alguém, né? Em outro momento, a outra tá aqui. Eu sou a pessoa que tá falando, contando sua história, né? E aproveitando esse momento intimista que estamos aqui, Eli, agora que você saiu lá daquele estágio, né? De quando você começou o trabalho, você cresceu na sua profissão, depois de um longo tempo, chegou no período um pouquinho antes da pandemia, né, Eli? Que você já estava procurando, já estava entrando no digital. Me diz uma coisa, o quanto você hoje, né? Qual é o seu nível de intimidade com o trabalho, com aquilo que você desenvolve? Porque o que eu penso bastante é isso, né? A gente tem que ter essa intimidade, né? Com o nosso trabalho, com a nossa entrega. Então, você já tem aí um longo tempo de carreira. Eu acho que você, mais do que muitos profissionais, pode falar de como é para você estar na posição que você está hoje, né? Porque hoje, gente, eu preciso enaltecer essa pessoa. Hoje, ela é uma psicóloga, ela é hipnoterapeuta, ela é palestrante. Ela tem tanto repertório que ela precisa passar uma mensagem para, inclusive, os psicólogos, terapeutas que estão aqui nos assistindo, do quanto é possível você aumentar a sua visibilidade para que você possa alcançar outros objetivos, né? Só que para isso a gente precisa ter um pouco de intimidade. Então conta pra gente, Eli. Conte. Nossa, acho que agora o gestor vai ter trabalho aí para editar, hein? Olha, gente, primeira coisa é a questão da clareza, porque assim, ó, antes de eu me formar, no começo da minha faculdade, eu já assistia muitas palestras e eu tenho vários bloquinhos. E ali eu ficava anotando tudo e admirando, e eu já ficava me imaginando. Olha. Mesmo eu tendo frio na barriga, não tinha técnica de oratória, nada, mas eu me imaginava fazendo aquilo. Né? E aí, então assim, eu já sabia onde eu queria chegar. Em outro momento eu conto aqui as visualizações que todo mundo adora quando eu conto nas palestras. Mas então eu já sabia onde eu queria chegar. E aí também, nas minhas pós-graduações, eu ficava admirando quando os professores falavam as frases e citavam os livros. Eu falava, gente, eu quero ser assim. Olha. Então, e aí trazendo uma frase aqui, Jung, que foi a minha primeira pós-graduação, ele tem uma frase que ele diz assim, domine todas as teorias, mas quando você estiver de frente com uma alma, seja apenas uma alma humana. Então, essa coisa, quando você fala da intimidade, é claro que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento de um lugar, é isso que eu falo muito para os meus clientes, é de um lugar aonde eu reconheço. Então, quando eu falo para o meu cliente assim, eu compreendo. Quando eu falo aquilo, eu estou falando para ele e estou falando para mim também. Que é assim, eu compreendo porque como eu falo, eu já tive essa experiência. E é isso que a gente, no marketing digital, eu vejo que essa é a sacada. Não é você, porque assim, gente, pode ter certeza, pessoas que ficam falando coisas que elas não são ou que elas não vivem, não duram por muito tempo. Não ficam. Então, por que eu tenho muita familiaridade de falar de família, de falar de adolescentes? Porque essa é a minha história. Uhum. E até quando o meu slogan, né, que é a ressignificação da sua história, porque você não é a sua história, ela faz parte de você, é porque eu trilhei esse caminho de olhar para a minha história, fazer o processo de diferenciação da minha família e da família dos meus pais, sem cindir.
né? Porque é muito fácil você falar, não, eu discordo disso, eu não compartilho disso e eu quero distância. O difícil é você se diferenciar fazendo parte. Porque se iluminar, né? Então fazer como os grandes Budas, mestres, Dalai Lama, de que vai lá para o alto do cume e ali fica ali sem nada e se auto-ilumina, gente, né? Mas e se iluminar ali, ó, se relacionando com o seu marido, com o seu filho, ali, como fala, nos perrengues, né? Você ter o autodomínio da gestão emocional. Isso é um grande desafio. Então, eu acredito que essa expertise, além do autoconhecimento, o tempo de carreira, mas é essa questão também da humanização. Sim. Né? De eu olhar e entender que, nossa, olha o quanto que eu fui julgadora. Então, quando eu falo eu compreendo, é olhar para essa pessoa na escutativa, né, na empatia, de falar, ok. Então, o meu trabalho é muito isso, é eu colocar, de certa forma, toda essa minha experiência também e mostrar, como eu falei no começo aqui, o quanto que eu acredito na transformação, no potencial de cada um. E aí as pessoas vão se emprestando disso, e aí tem inúmeros depoimentos falando, uau! Então, é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas aí, de certa forma. Muito, muito bom. Adorei cada palavra que a Eliane disse aqui. Na verdade, eu tenho muito disso também de ressignificação aqui na minha história. E eu acredito bastante que o que você aprendeu aqui, você vai colocar em prática. E se você puder, deixa aqui nos nossos comentários o que você teve de transformação. Quais foram os pontos importantes que cada uma de nós disse aqui para você? E gostaria também de pedir para vocês seguirem aqui o nosso canal, né? Ativa aí as notificações. Esteja com a gente. O Intimista, ele tá em todas as redes sociais. Então, o que você precisa fazer? Digita aí Intimista para você ouvir, para você assistir. Digita Intimista em todas as redes, porque você vai nos encontrar. E se você quiser fazer parte do nosso podcast, é só você entrar em contato com a gente, tá? Inclusive, Eli, como que as pessoas encontram a Eliane Rosa? Agora, eu também, ó, aproveitando as oportunidades e surfando na onda, não poderia ficar fora do TikTok, então eu estou lá no TikTok também. O gestor vai colocar aqui para vocês a tag, que fica mais fácil para você acompanhar no TikTok e no Instagram. E se você quiser saber onde eu também estou em todas as redes sociais como Jennifer_Brito. Então, muito obrigada, né, Eliane? Esperamos a sua participação aqui no podcast e aguardamos você nos novos programas que vão acontecer. E também aguardamos você aqui para fazer esse bate-papo com a gente. Muito obrigada!